Olá pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Dr. Vanderlei Domingues, médico, trabalhando há muitos anos na área das neurociências como neurologista e psiquiatra. Esta é a nossa segunda apresentação. A primeira foi sobre transtornos de ansiedade dentro de um projeto de palestras promovido pela plataforma Mental Mais Saúde. E quem não tiver inscrito, eu convido para se inscrever. E que traz uma programação para abordagem de várias disfunções mentais, entre as mais prevalentes no nosso momento. Esta apresentação de hoje será sobre depressões ao longo da vida. Eu espero que a minha fala de hoje traga melhores conhecimentos a todos sobre o transtorno de humor, conhecidos comumente como depressões. Depressões, sim, no plural, porque existem vários tipos de depressão. Eu quero comentar aqui que muita gente confunde a depressão com momentos de tristeza. E não é bem assim. A tristeza é um sentimento normalmente passageiro que aparece em situações especiais, pontuais, como um desentendimento pessoal com um amigo, com uma pessoa da família, uma doença passageira, uma frustração pela ocorrência de um mau negócio realizado, etc. A depressão ou depressões, no plural, elas são um estado permanente e crônico em certos momentos da vida. Elas envolvem uma série de sinais e de sintomas, como a gente vai ver mais adiante. Existem vários tipos de depressão e os médicos, em geral, por questões, vamos dizer, clínicas, de terapia medicamentosa, as classificam como transtornos unipolares, como a depressão maior, também conhecida como melancolia, a distimia, conhecida também como depressão menor, e as depressões que são bipolares. As bipolares, elas são divididas num tipo 1 e num tipo 2. Vamos pensar, as depressões unipolares, elas diferem das bipolares e são independentes. E se a gente for ver assim com bastante proximidade, a depressão maior ocorre em torno de 10 a 25% nas mulheres e de 5 a 12% nos homens, enquanto a depressão bipolar ela tem uma ocorrência menor, de 1,5% na população geral, afetando igualmente homens e mulheres. Agora, o que leva os profissionais da área de saúde mental a dividir as depressões em unipolares e bipolares? Qual o motivo desta divisão? Porque o curso e as manifestações da doença são diferentes. As unipolares apresentam apenas um polo depressivo. A pessoa vive em estado de inércia há muito tempo, enquanto as bipolares mesclam a depressão em dois polos, tanto o polo depressivo como o polo eufórico, com agitação física, insônia, empolgação exagerada, inapetência, déficit das noções de realidade. E quanto aos períodos de vida, as depressões, como um todo, ocorrem em todas as idades. E isto é importante ressaltar, e que vão desde a primeira infância até a terceira idade. No momento atual, nós temos visto uma grande incidência de suicídios entre os jovens e adolescentes, de ambos os sexos, em aumento crescente, o que é bastante preocupante. As depressões, elas vêm a ser transtornos crônicos e que trazem prejuízos funcionais significativos aos seus portadores e também aos familiares, quem convive com uma pessoa com depressão, o que justifica a necessidade de maiores estudos sobre a neurobiologia desses transtornos, visando entendimento do problema e o desenvolvimento de novas e mais eficazes terapias, tanto as medicamentosas quanto as terapêuticas, as psicoterapêuticas.
No ser humano, a infância, adolescência e terceira idade são passíveis de terem essas alterações e elas dependem muito de uma questão genética, de uma questão de predisposição. Como na asma, por exemplo, uma pessoa tem lá uma predisposição para ter um problema pulmonar, ela faz chiado, ela faz aumento de secreção brônquica, tem dificuldade respiratória. Isso vem por fatores genéticos, fatores de família. E, ao longo do tempo, se essa pessoa não é exposta a sinais que a gente chama de gatilhos, por exemplo, poluição, pólen, substâncias químicas, a pessoa desenvolve muito pouco a asma. Nas depressões também acontece isso. As condições, vamos dizer, os condicionamentos, eles são bastante evidenciados na genética. Populações de famílias, né? A gente encontra depressões que surgem durante um período de vida, e que também depende muito da predisposição que as pessoas têm, de acordo com o seu banco de dados genético e com alterações que determinam alterações neuroquímicas, várias disfunções nos circuitos cerebrais, desregulação nos processos de informações e cognições, determinando pensamentos negativos e também daqueles fatores que nós denominamos de epigenéticos, que se superpõem à própria genética, também conhecidos como ambientais, e que funcionam como disparadores ou desencadeadores de estados depressivos. Aí vem as separações conjugais, o nascimento de um filho na depressão puerperal, a perda de um ente querido, fracassos financeiros, pessoas doentes na família. E como eu disse agora há pouco, os prejuízos funcionais e o sofrimento que estas pessoas, vamos dizer, evidenciam são muito significativos, levando muitos dos seus portadores ao extremo do suicídio, especialmente nos bipolares, pela maior impulsividade que ocorre neles. Então vamos pensar juntos o que caracteriza as depressões. Quais são os principais sinais e sintomas que os portadores apresentam? Então nós temos lá humor triste, falta de interesses, ausência de prazeres, alterações de sono, alterações do apetite com ganho ou perda de peso, alterações da energia de vida, uma desvalorização, uma desvitalização, da motivação, do cansaço, uma fácil lentidão, que também pode ocorrer com uma aceleração de movimentos, alterações de pensamento, sentimentos acentuados de culpa e de desesperança, com ou sem ideação suicida. Então, voltando um pouco, o que diferenciam as depressões unipolares, conhecidas também como a distimia, que é a depressão leve, e a melancolia, que é uma depressão muito mais acentuada, são os episódios de euforia, de empolgação, que ocorrem entre os intervalos depressivos naqueles que são bipolares, onde eles apresentam muita vitalidade, as insônias ocorrem frequentemente ao longo dos meses, e se ela ocorre durante um período em que a depressão se separa da euforia, durante um período em torno de 6 meses, nós chamamos do tipo 1. E se elas ocorrem, vamos dizer assim, no curso de um dia, de 2 dias, a pessoa trafega sobre a empolgação e a depressão, nós chamamos do tipo 2, que é o mais comum. Eu adianto que o tratamento medicamentoso e familiar também precisa ser diferente para as depressões unipolares das bipolares, porque, de maneira geral, os antidepressivos podem aumentar ainda mais os episódios de euforia. Então, cuidado com os antidepressivos nos bipolares. Na realidade, eles precisam mais de estabilizadores de humor. Quando eu voltar a falar sobre os tratamentos medicamentosos e psicoterápicos a estes pacientes. Bom,
Existem também as depressões ocasionadas por uma condição médica geral, como exemplo nas doenças clínicas crônicas. Isso é uma insuficiência renal, numa doença cardíaca, nas reumatológicas e também naquelas induzidas por substâncias químicas, como o uso e abuso de drogas lícitas, como o álcool, e as ilícitas. Elas determinam também depressões. Existem estudos recentes demonstrando que os depressivos têm menores concentrações de serotonina. Vem daí e de norepinefrina, vindo daí uma suposição baseada nos medicamentos que se utilizam para se tratar as depressões, que eles aumentam o estoque, o pool de serotonina e de norepinefrina no sistema nervoso. Aqui eu vou fazer uma breve pausa para vários estudos sobre as depressões, que cada vez está se tornando mais presente nos estudos científicos que têm aparecido nos últimos tempos. A mídia, vez por outra, anuncia de uma maneira bastante superficial um tema que tem ocupado bastante as pesquisas sobre a concomitância de problemas intestinais com as depressões. É estranho? Não. Tanto assim que o intestino é chamado de segundo cérebro. A questão é a seguinte: do ponto de vista fisiológico, nós sabemos que atualmente os intestinos saudáveis, em associação com a flora intestinal também saudável, são os responsáveis pela produção de 90% da nossa serotonina presente no sistema nervoso central e periférico. Um dos principais neurotransmissores tidos como responsáveis pelos nossos sentimentos de bem-estar, de felicidade. Esses estudos têm trazido conhecimento da associação estreita entre as depressões e as alterações inflamatórias dos intestinos, alterações estas ocasionadas pelo excesso de ingestão de açúcares, de carboidratos refinados, excesso na ingestão de gorduras e de álcool, levando uma diminuição da produção desse neurotransmissor tão importante. Assim, pacientes obesos, com sobrepeso, que são inflamados internamente, com esteatose do fígado, gordura abdominal mais proeminente, doença de Crohn, que é uma doença intestinal, são muito mais suscetíveis de apresentarem quadros depressivos. Quem tem estudado muito este assunto e dado muitas contribuições ao entendimento desta associação de transtornos depressivos com os transtornos intestinais é o Dr. Samuel Della Lasti, do Rio Grande do Sul. Eu ressalto aqui que vale a pena acompanhar as suas apresentações no YouTube sobre o intestino permeável. Ele apresenta excelentes trabalhos com provas irrefutáveis de que o intestino tem uma ligação muito estreita com o sistema nervoso central. Como assim vocês podem ver, o assunto sobre depressões é bastante longo e complexo e que exige um manejo profissional muito aprimorado. Hoje, existem muitos medicamentos que visam melhorar a qualidade de vida dos portadores de depressões. São os antidepressivos, antigos e mais modernos, como também os estabilizadores de humor para os bipolares, ansiolíticos e reguladores do sono bastante seguros, que não venham a determinar uma dependência química, pois nós médicos temos que ter bastante cuidado para não trocarmos um problema clínico por outros, causando uma dependência química dos medicamentos de maneira desnecessária. Nas próximas apresentações, eu voltarei a este assunto quando tratar das dependências químicas, que será objeto de uma exposição um pouco parecida com esta, mas muito ligada às dependências químicas e depressões, tanto pelas drogas lícitas quanto as ilícitas, visto que muitos desses dependentes buscam nas drogas uma automedicação,
para seus problemas de ansiedade ou de depressão. Também quero adiantar aos ouvintes que, ao contrário dos que dizem que a depressão é falta do que fazer, as depressões são condições clínicas que expressam muito sofrimento para o paciente e seus familiares. Pessoas deixam de trabalhar, crianças interrompem seus estudos, jovens se suicidam. Então não é falta do que fazer, é uma condição clínica que merece respeito, não é, de toda a medicina e de toda a humanidade. E quase chegando ao final dessas apresentações, o que dizer das psicoterapias? No meu entendimento, no meu acompanhamento desses pacientes, os processos psicoterápicos são de grande valia, como suporte emocional, esclarecimentos a respeito dos momentos de sofrimento, organização pessoal e emocional, reconhecimento dos disparadores das crises depressivas, entre outras tantas possibilidades. Eu gostaria de enfatizar aqui a necessidade dos pacientes portadores de depressão terem acompanhamento médico clínico, com geriatras, cardiologistas, gastroenterologistas, porque ela é uma doença sistêmica, não é uma doença do cérebro. Ela se manifesta através dos sintomas e sinais cerebrais, mas elas também se acompanham de variantes de problemas sistêmicos, né? Ou várias condições clínicas associadas que os médicos chamam de comorbidades. Eu fico devendo ainda um alerta aos pais e educadores para um melhor acompanhamento, uma melhor observação dos seus filhos e alunos, porque sabemos que as depressões não ocorrem apenas nos adultos, mas mesmo em crianças pequenas, nos adolescentes, nos adultos jovens que estão se defrontando com um mundo altamente complexo, como também na terceira idade, com o aparecimento de muitas doenças próprias desse período de vida. Todos eles merecem o nosso respeito. Espero aqui ter dado aí, um vislumbre de toda essa situação e aguardo vocês nas próximas apresentações. O meu muito obrigado. Até mais.